Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Mateus 13, de 1 a 9 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em terra boa e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. O problema não estava no semeador, nem na semente. O problema estava na terra onde a semente caía. Que tipo de terra nós somos? Que tipo de terra você é? Nessa parábola, Jesus falou sobre 4 tipos de solos. Ele falou em metáforas, em analogias. Mas ele queria dizer como as pessoas reagiam ao Evangelho. Como era a recepção de cada solo quando a semente era lançada. Existem 4 tipos. E nós podemos fazer parte de algum deles. O primeiro é ao longo do caminho, onde as sementes eram pisoteadas e comidas pelos pássaros. Esse solo representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e tira a palavra do coração, impedindo essa pessoa de crer, impedindo essa pessoa de crescer, impedindo essa pessoa de ser salva, de viver uma vida na eternidade. Como isso é real? A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo lançada em todo momento. Mas se o nosso solo, se o nosso coração não estiver preparado, o diabo vem. E como ele tem feito isso? Assim que você sai daqui, ele vem com dúvida, ele vem com palavras contrárias, ele usa pessoas para colocar a sua fé à prova, para questionar. E quando você percebe, você já não acredita mais. Esse é o solo, ao longo do caminho. O segundo é o rochoso, onde as sementes elas brotam rapidamente, mas elas também murcham com o sol. Simboliza as pessoas que recebem a palavra com alegria, com euforia, mas não tem raiz. São pessoas que acreditam por algum tempo, mas no momento de provação elas se desviam. Como é triste ver isso acontecer. Quando eu vejo uma pessoa muito eufórica, eu respiro fundo e falo: Senhor, tem misericórdia, cria raiz. Porque na hora da provação, e a provação vem, o que é a provação? Prova de fé. A nossa fé é provada, para ela crescer. E quando nós não temos raiz, a gente até recebe a palavra. Ai, que alegria, que delícia, que emoção está no culto. Como eu me emociono, como eu choro. Mas vem uma situação difícil, deixa Deus de lado. É muito difícil para mim. Comece na igreja, as coisas pioraram. Vou deixar esse negócio de lado. São pessoas que têm uma emoção. Mas a fé não é emoção. A fé, ela é a certeza, é a convicção. Porque ela vai ser provada. Você vai ser provado em todo o tempo. Porque o que Deus tem, você precisa ter um nível de fé para cumprir o propósito. Então, de passo em passo, de fé em fé, você vai prosseguindo. Mas a nossa fé, ela é provada. E muitas pessoas desistem porque não tem raiz. Porque não quer viver os desafios, as provações. O terceiro solo é o espinhoso, que sufoca a semente e impede que ela produza uma colheita. Esse solo retrata as pessoas que ouvem a palavra, mas elas são sufocadas pelas preocupações.
As preocupações do dia a dia, as preocupações com o amanhã, as conjecturas. Pensando que você vai falar amanhã, que você vai falar segunda-feira, que você vai falar tal dia, o que um vai falar, o que o outro vai fazer. E você fica tão preocupado que quando você vê, você está sem fé, a fé foi embora, a semente foi roubada. As preocupações, as riquezas. Sabia que dinheiro mata a sua fé também? Se você está orando para você ficar rico, cuidado com o que você pede para Deus. Porque o desafio é muito maior, eu vou te explicar. Uma pessoa falou para mim, pastor, esses dias: pastores, eu tenho um grande desafio na minha vida. Porque eu tenho dinheiro para comprar o carro que eu quiser, na concessionária que eu quiser, no mundo inteiro. Eu tenho dinheiro para ter o que eu quiser. E por eu ter o dinheiro para fazer o que eu quiser, eu preciso manter o meu coração totalmente dependente do Senhor. Para viver o propósito de Deus. Ele pode todas as coisas financeiramente. Então ele precisa o quê? Manter o coração aceso, manter a chama acesa, manter a dependência de quem ele é, não do que ele tem, porque ele tem tudo. E normalmente o que nos mantém, ou que nos atrai para a presença de Deus, é uma crise financeira. É um problema que você tem que esperar o milagre. Você fala: Senhor Jesus, abra a porta, eu preciso de emprego. Senhor Jesus, eu preciso pagar minhas contas. Senhor Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso. Aquela coisa que vem pela dor é real, vem pelo sofrimento é real, mas Deus atrai. Ele usa isso para atrair a gente. Agora, muito dinheiro sufoca a palavra. Por isso que quem tem precisa estar muito focado em Deus, muito focado na semente, na palavra de Deus, para que ele possa depender do Senhor como um pai, não um pai que dá, mas um pai que é. Então, cuidado com o que você tem orado. Riquezas e prazeres da vida. Quantas pessoas às vezes me param e falam: pastor, eu estou tentando, mas está tão difícil. Porque quando surge um convite de uma balada, de verdade, eu fico muito brava na hora. Porque a pessoa está aqui, está cheia de problema. Deus está fazendo, a gente a orienta, a gente acolhe, a gente ama. Daqui a pouco você vê a pessoa, tira uma foto numa balada e ela volta com os problemas piores. Porque sabe o que a Bíblia diz? Quando sai o demônio, se a casa está vazia, volta mais 7 com ele. Ou você está de um lado ou você não está. Os prazeres da vida sufocam a semente. Que solo você é? Que terra você é? E por último, o solo bom, que produz uma boa colheita, uma colheita abundante, que representa as pessoas que ouvem a palavra, guardam no coração e com perseverança produzem uma colheita. Perseverança é não desistir. Com persistência, com determinação. A palavra está sendo lançada o tempo todo. A semente está sendo lançada o tempo todo. Esperando um solo fértil para brotar. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar a sua vida. A palavra tem poder de curar a sua alma, de curar o seu físico. A palavra tem poder de restaurar tudo que está destruído em você. A palavra te capacita para tudo aquilo que é impossível para você. Sabe aquilo que você fala: eu não consigo, eu não sei. A palavra te dá direção. A palavra te habilita a fazer coisas que você nunca conseguiria fazer sozinho. Você tem uma unção, você tem uma habilitação para fazer o que você foi chamado para fazer. Não há mérito em ninguém. É o Espírito, é a palavra. Ontem eu ministrei num encontro de mulheres em Itu, lá na DNA, o evento Defensoras da Bispa Bianca. E foi muito especial porque quando eu fui ver a programação, eu vi lá, momento do sorteio da jaqueta profética. Falei: o que é isso, né? Fui perguntar para a Bianca e ela falou assim: eu tenho uma ovelha artista plástica. Então a gente tem esse evento, mês sim, mês não. Então ela se prepara, ela se consagra e ela fala: Senhor, qual é a palavra profética que eu vou pintar para a pessoa que vai receber? E aí essa pessoa, é um sorteio, foi feito um sorteio.
E a pessoa que recebeu, ela chorou tanto. Porque quem pintou tinha uma grande responsabilidade. Entregar uma palavra profética para essa pessoa. E qual era o desenho dessa jaqueta? A jaqueta é linda. Um coração. E dentro desse coração começava a brotar flores. E quando essa ganhadora viu o desenho, ela chorou porque era o que Deus estava dizendo para ela. E a artista plástica disse assim: Deus me pediu para te vestir com a jaqueta. Era o número dela. Coube certinho. Estava tudo preparado. Deus já sabia quem ia ganhar. Foi emocionante. Eu conto para vocês, eu me arrepio. Porque foi lindo, foi emocionante. Sabe por quê? Porque a palavra profética, ela te veste. A palavra de Deus nos reveste. Leia Efésios 6. A armadura de Deus. A armadura do cristão para você enfrentar as batalhas espirituais. É a palavra. Como isso faz sentido. Isso fez tanto sentido ontem. Eu falei, uau. E aí eu me lembrei que a palavra profética também realiza sonhos. Certa vez eu preguei aqui sobre quem acredita na promessa se prepara para ela. Às vezes eu tenho postado, eu me preparando para a promessa. Com o Davi no colo, com a Valentina fazendo lição. Mas eu entendi que eu não posso dar desculpa. Porque se Deus lançou uma palavra, eu preciso me preparar. E no contexto que eu preguei aqui, eu disse assim: Deus me disse algo para falar para uma jovem. Uma jovem que estava esperando em Deus uma pessoa. E eu não sou de falar na emoção. E aí eu falei para ela assim: compra um par de pantufas, um tamanho bem grande. É como se eu estivesse vendo um homem muito grande atrás dela, abraçando ela, usando essa pantufa. Eu tive uma visão disso. E eu falei: compra uma pantufa, coloca do lado da sua cama. E toda vez que você for dormir, você ora, já agradecendo pelo esposo que Deus está mandando para você. Num primeiro momento, ela riu. Ela ficou com vergonha. Depois ela olhou para mim com uma cara tipo: será? Eu falei: só estou passando um recado. Ela demorou um tempo, mas ela foi lá e fez. Mas foi passando o tempo, a espera e nada. Até que uma vez ela falou para mim assim: eu me sinto ridícula. Eu me sinto ridícula olhando para aquelas pantufas. Deus se esqueceu de mim. Eu tirei aquela pantufa de lá, eu já guardei. Só que ela fez isso umas 3, 4 vezes. Porque aí ela voltava para o foco, botava lá, daqui a pouco. Não falamos mais sobre a pantufa. O tempo passou. E mês passado, uma ovelha nossa aqui da nossa equipe de voluntários se casou. E na hora dos votos ela disse assim: quando a pastora pregou na igreja sobre comprar uma pantufa e colocar no lado da cama, eu peguei a palavra para mim. E eu vivi essa palavra. E eu orei todos os dias. E ela disse então marido, você é a resposta. Para quem eu lancei a palavra, não acreditou e não viveu o milagre. Mas para quem estava aqui na igreja como vocês, porque a palavra ela é lançada para todo mundo. O pastor já falou sobre isso, você precisa pegar a palavra para você e se preparar. Ela comprou o chinelo, ela comprou a pantufa e se casou, porque a palavra lançada era real, era para alguém que tivesse fé o suficiente para fazer isso, para acreditar nisso. Não adianta fazer sem fé, você precisa fazer com fé. Não adianta dizer que tem fé, você tem que agir com fé. Se preparar. A palavra realiza sonhos. A palavra profética está sendo lançada o tempo todo. Eu me recordei um momento que eu vivi quando eu estava verdadeiramente com o saco cheio de ser eu, cansada das minhas escolhas, cansada de tudo que eu estava acontecendo. Falei, quando eu me rendi de verdade, falei, acabou por aqui. Eu quero viver os teus planos. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero somente o que o Senhor tem para mim.
E eu ia na igreja todo dia. Eu morava em São Paulo. Todo dia eu ia e tinha uma palavra e aquilo entrava no meu coração. Eu escrevia, eu colocava no espelho. Eu precisava, porque aquilo estava me reerguendo. Porque eu estava num momento de desconstrução mesmo. Amarretada mesmo, desconstruindo mesmo. E aí, um dia, uma quinta-feira, era um pastor de fora, era um pregador de fora. E aí ele fez um apelo lá na frente, eu ia em todo apelo, não para aceitar Jesus, porque eu tenho a convicção de quem é Jesus na minha vida. Mas ele tinha assim, olha, você que está triste, você que quer uma resposta, você que precisa de algo, você que quer uma cura emocional, eu ia lá na frente. E esse dia ele chamou lá na frente, olha, nem lembro o que ele falou, sei que eu fui. Eu fui e metade da igreja foi comigo. E eu estava com os olhos fechados assim, chorando, com a mão assim levantada. E de repente eu assusto, porque esse pastor tinha tirado uma flor de um vaso que estava no altar, tinha descido no meio de todo mundo, e ele colocava na minha mão essa flor dizendo, Deus manda te dizer que você vai florescer. Aquilo foi vida para mim, porque a palavra te traz vida. Eu acreditei, eu tirei foto. Eu perdi essa foto, mas essa foto está na minha memória, da minha mão com essa flor branca. E Deus me dizendo, continua me buscando porque você vai florescer. Continua me buscando porque eu vou fazer algo sobre você. Eu vou fazer o meu propósito, eu vou realizar os meus desejos na sua vida. Tempo depois a minha vida mudou. Eu comecei a florescer de uma maneira acelerada. Todas as áreas da minha vida. A minha vida que estava de ponta cabeça, voltou para a ordem de Deus. E eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. Entender o que Ele queria de mim, naquela época. A palavra está sendo liberada em todo momento. Você precisa ter fé. Você precisa querer. Você precisa acreditar. Você precisa se preparar, porque Deus já disse que vai fazer. Todo o tempo a gente está dando direção aqui, porque o que a igreja está vivendo, o crescimento que o pastor está pregando, o mês do crescimento, o ano do crescimento, só não vai crescer quem não acreditar. Só não vai crescer quem não estiver disposto. Que terra você é? Deus está precisando de um coração cheio de fé para realizar os planos dele. Eu fico imaginando Deus com as mãos arregaçadas, os braços arregaçados assim, ó, e falando, deixa eu ver quem que está com fé no culto hoje. Deixa eu ver quem que está assim, ó, muito, muito fértil, para eu lançar a minha semente, para eu realizar os meus desejos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça a palavra de Deus. Se prepare para o seu futuro. É a mensagem para você hoje. Se prepare para o seu futuro. Comece a colocar a fé em ação. Começa a fazer, começa a agir. Quem acredita vive as promessas de Deus. O nosso Deus cumpre todas as promessas, mas Ele não age na nossa necessidade. Ele age através da nossa fé. Pode se preparar para o seu futuro. Comece a acreditar no futuro que Ele já falou para você. Tenha o coração aberto. Tenha a terra fértil. Não duvide jamais. Não coloque Ele na parede. Ele já tem tudo preparado. Você só precisa acreditar. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, papai, por essa palavra. Muitas vezes as circunstâncias, pessoas e tantas coisas que acontecem na nossa vida vêm para nos tirar a palavra, vêm para nos diminuir, vêm para nos atrasar. Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós aqui não apenas falamos de fé com os nossos lábios, mas que a gente tenha atitudes de fé.
São as atitudes de fé que movem a sua mão, que movem o seu coração, Senhor. Que cada um aqui consiga entender, consiga viver aquilo que o Senhor tem. Que eles abracem a tua palavra. O Senhor já disse tudo o que vai acontecer. A sua palavra não muda. O Senhor não volta atrás de nenhuma promessa, Senhor. Que a palavra esteja guardada em nosso coração, que a gente se vista da palavra, que a gente se revista da palavra e que a gente creia acima das circunstâncias, acima das tribulações, acima dos problemas. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem, porque nós já pegamos a palavra dessa noite, que o Senhor vai fazer e que nós devemos apenas nos preparar para esse futuro que para o Senhor já é real. Obrigada por essa palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vencermos muitas vezes a falta de fé. Ajuda-nos a prosseguir cheios de esperança, cheios de atitude, porque não é apenas nós que vamos crescer e vamos frutificar, mas todas as pessoas que estarão ao nosso lado. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.